por esse período do Festival de Cannes, eles deixam de ser os restaurantes para serem espaços de ativação de marca. E será que esse case realmente aconteceu? Porque tem ideias que são geniais. A gente tem um mercado tão pulsante que investe 100 bi por ano em Brand Experience, acaba ficando sempre focado nas agências de ATL. A gente vê uma aposta muito grande em conteúdo além dos prêmios. Como é que você recebe um prêmio de algo que você não merece? Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui na Maxi Áudio Luz Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje a gente vai fazer um programa especial para falar de um super festival, maior festival de criatividade do planeta. Vamos falar de Cannes Lions, polêmico, mas aqui a gente está para falar de um tudo. Trouxe 2 convidados super especiais para bater esse papo comigo hoje. Estou aqui com a Elisângela Pérez e com o Marcelo Lenhard. Muito obrigada pela presença de vocês e eu acho que o papo vai render bastante, né? É isso aí. É isso, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Muito legal estar aqui também. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser ótimo. Marcelo, em especial, né, que nos possibilitou estar lá em loco, inclusive, né? O Promovil cobriu o Cannes Lions, graças a uma parceria com vocês, né, Marcelo? Obrigada também por essa parceria com a Rendes. Foi super especial. E eu vou conseguir somar bastante também nesse nosso papo, né? Então vai ser bem, bem bacana. Que bom. Bem, gente, vamos começar do começo, pelas apresentações. Eli, conta um pouquinho do teu trabalho, da tua trajetória, colega de profissão. Eu tô achando super diferente estar aqui, porque eu geralmente estou ali fazendo as entrevistas, né? Exato. Sou jornalista já há bastante tempo, tenho mais de 15 anos de cobertura do mercado de propaganda, marketing e comunicação, né? E há 5 anos eu lancei o Marcas pelo Mundo, que é um portal de notícias, né? Especializada, mas também produz conteúdo para muitas marcas. Eu uso toda a minha bagagem para levar muito conteúdo para as empresas que necessitam posicionamento de marca. Então, o Marcas pelo Mundo ele já nasceu por influências das marcas, né? Que eu tinha parceria há muitos anos. Então, estou muito feliz. Esse ano eu fui para Cannes. Novamente, o Marcas já nasceu desde o primeiro ano fazendo a cobertura do festival. Legal. Então, é bem bacana, é muito importante. Fico muito lisonjeada por estar aqui. Ai, que bom. E você, Marcelo? Conta um pouquinho. Você já é conhecido pelo mercado, mas é sempre bom recapitular. Eu empreendi muito cedo, né? Com 18 anos. E a Rendes agora faz, no ano que vem, 25 anos. A gente, quando nasceu, o mercado já não precisava de mais uma agência. A gente sabia que não era por ali que a gente deveria começar, tentando bater de porta em porta para se homologar nas empresas. E a gente resolveu desenvolver, a partir dali, a nossa história pautada em projetos proprietários, né? Uhum. Então, a Rendes, ela nasce de um pensamento provocativo de levar para as marcas projetos que elas nem tinham pensado em fazer. Obviamente, é um caminho mais duro, mais difícil, mas depois que a gente começou a emplacar os primeiros projetos, eles começaram a gerar um resultado muito grande de PR. Acho que a gente foi uma das precursoras de posicionar a agência e ajudar o mercado a ser percebido como um mercado também de comunicação e não de realização. Acho que esse é uma péssima maneira de vender o que a gente faz, né? Uhum. Nós somos comunicadores, somos estratégicos, somos criativos. E acho que a pandemia fez um mal momentâneo para a gente ali na época, mas ela estilingou, né? Porque com essa falta que nós fizemos, as pessoas perceberam o quanto o Brand Experience é incrível, né? O trabalho de construção de marcas, de posicionamento. E hoje, mesmo no festival, né? Foi meu 11º ano no festival, mas você percebe, né? Se eu pensar do primeiro ano até agora, a explosão das ativações de marca, dominando não o Palais, mas todos os hotéis, todos os lugares possíveis e imagináveis, né? Você esteve lá agora com a gente e viu o quão rico é, né? Quantas experiências de marca estão dominando a cena, o quantas pessoas querem participar, ficam alucinadas querendo entrar. Então, eu acho que houve um despertar, né? Impulsionado pela ausência do que nós não pudemos fazer na pandemia. E acho que hoje o mercado, se souber pegar carona nesse momento para se posicionar,
Eu adorei que você abriu a história falando de brand experience. É isso. É isso. Eu sou contrário a outras denominações e terminologias. Uhum. Eu acho que o que a gente faz é isso, é brand experience. Eu também. Bem, e até trazendo um contexto histórico, né? Foi minha primeira edição lá, presenciando, prestigiando, experienciando todas essas ativações também. Tenho várias coisas, inclusive, para somar aqui sobre isso. Mas, Eli, você foi 5 anos já, o Marcelo já foi 11 anos, já foi jurado, inclusive, né? Eli, conta um pouquinho como foi a tua primeira vez, quando foi a primeira vez, e o que você foi vendo que mudou ao longo dos últimos anos, assim? A primeira vez é sempre, eu não sei o que você sentiu, né? É meio mágico, né? É meio Disney. É muito Disney mesmo, porque eu cobri o mercado há muito tempo, e quando você chega lá e olha aquilo tudo acontecendo mesmo, ao vivo, né? Aquelas ativações, como o Marcelo contou, os prêmios, as campanhas, são incríveis, né? Então, a minha primeira vez foi encantador, fiquei um pouco perdida também, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente que é jornalista tem que ficar contando o prêmio, vendo a performance do Brasil, assistindo palestras, vendo as ativações que acontecem na praia, nos hotéis, enfim, tem muita coisa. Então, eu vejo que o festival evoluiu bastante nesse período também. As ideias também estão cada vez mais com... Pelo menos esse ano eu senti bastante ideias com bastante propósito, que muda a realidade ou chama a atenção para alguns assuntos específicos da sociedade, né? Eu acho que teve uma mudança aí ao longo desses anos. E uma coisa que eu percebo também, porque o Marcas pelo Mundo sempre falou muito com o CMO, né? Nasceu através das marcas. E antigamente eu achava que tinha menos CMOs do que agora no festival. Eu acho que o festival está mais prestigiado pelos anunciantes. E eu espero que isso aconteça cada vez mais, porque é um festival tão incrível, tanto pelas ideias que são consagradas, como também pelas palestras que acontecem lá, né? Tem muitos assuntos que são discutidos lá. Então, acho muito bacana essa presença contínua também do anunciante, não só da agência ganhando o prêmio. Uhum. Em questão de estrutura, você percebeu alguma mudança, sim, ou sempre foi impecável? Porque, nossa, eu fiquei muito impressionada, assim. Tinha creche lá dentro. Isso é uma coisa, tipo, é o nível de preocupação que você não percebe, assim, né? Que é uma coisa que é todo um universo que eles criam lá. E é uma sofisticação nos detalhes, né? Nas coisas mais pequenas, assim, você vê que teve um cuidado, né? Mas foi sempre assim? Eu também não sei se o Marcelo percebe dessa forma. Olha, dos últimos 5 anos para cá, eu achei que a infraestrutura do Cannes Lions mesmo, a organização do Cannes Lions, sempre foi muito impecável. Para a gente, jornalista, tem todo um portal para você buscar informações. A sala de imprensa é muito bem estruturada também. Muito. Tem uma internet bacana, que no meu caso, eu faço textos e vídeos real time, então tem que ter uma conexão muito boa. Eu não tive problemas com o festival. As ativações nas praias sempre foram incríveis também. Eu acho que também tem uma evolução. Spotify sempre mandou muito bem. Esse ano mandou bem de novo. Então, eu acho que nesses anos aqui, o Marcelo, que já faz bastante tempo, talvez ele acompanhou mais essa evolução de infraestrutura. Com relação à infraestrutura do Palais, eu acho que sempre foi muito impecável. Uhum. Acho que o Palais em si, ele sempre foi explorado na sua totalidade, né? Lógico que o universo de categorias, né, foi mudando, foi amplificando, e aí, obviamente, eles foram mudando ali, né, a geografia da divisão de conteúdos lá dentro do Palais. O que me causou uma impressão melhor do que nos anos anteriores é porque se você perguntar hoje, né, para as pessoas que estavam passando por Cannes, sem estar dentro do Palais, porque vamos dizer o seguinte, tem lá, sei lá, 10, 12 mil pessoas que compraram ali o badge e estão participando ali dentro. Mas tem um número muito maior lá fora. Então, o que eu acho que as marcas perceberam é que, assim, existe um contexto mais exclusivo para o mercado dentro, mas você não pode perder a oportunidade de estar lá fora com um público tão interessante, global, né, que está ali na Riviera Francesa, sejam os turistas que estão ali, sejam nós mesmos que estamos no Palais, mas que a maior parte do tempo estão circulando pela cidade, né? Uhum. Então, o que eu vejo que mudou muito, né, é que, por exemplo, lá a praia de Cannes, ela tem 2 espaços públicos só. Os outros espaços são divididos por restaurantes,
que você normalmente ia para os restaurantes, entrava, almoçava. Agora não existem mais. Todos esses restaurantes viraram points de marcas. Então, aqueles restaurantes todos que você viu com ativações de marca... todos com a bandeirinha eram ali. Os restaurantes normais, eram restaurantes com nomes. Eles, por esse período do Festival de Cannes, eles deixam de ser os restaurantes para serem espaços de ativação de marca. E até os hotéis também Exatamente. tinham esses espaços na praia. O que eu achei incrível, que para mim, assim, existem os hotéis lá, que são aqueles que... Né, o Carlton é o hotel mais sofisticado de lá. E até um tempo atrás, era impossível pensar que o Carlton ia abrigar uma ativação, como ele fez com o TikTok, né? Naquela área interna dele ali e tal. Então, você percebe que, assim... A ativação, ela se transformou, por isso que a tua percepção sobre a Disney, porque a cidade estava absolutamente dentro de um cenário de experiências, né? Nos hotéis, aonde você fosse, você tinha algo para fazer muito interessante. Tem uma ativação da Adobe, que você, inclusive, que me contou e eu acabei indo participar, que era fantástica, assim, você buscar, encontrar um negócio que ia te levar para uma sala, para você escolher o que você bem entendesse, para você sair de lá com algo customizado. Cara, você nunca mais vai esquecer disso. Né? Isso não era só para quem estava no festival, né, de Cannes. Isso era para qualquer pessoa que estivesse na rua. Então, assim, isso é nítido. Assim. O festival de Cannes, ele tem se rendido, é isso que eu digo. Né? Existe uma mudança silenciosa e que muitas vezes não é interessante para parte que sempre comandou a categoria, porque eu percebo nitidamente, né? Acho que tem um dos assuntos aqui que é importante a gente tratar, né, que é um pouco da história do AI, o que ele vai mudar, aonde ele vai mexer menos, onde ele vai mexer mais. Mas a nossa atividade é uma atividade que, na minha ótica, assim, num primeiro momento, eu posso dizer que AI vai ajudar muito, já está ajudando. Torna a gente mais rápido, eficiente, mas o olhar, né, o toque, né, é aquela coisa da gente ser mais touch skin do que ser touch screen. Isso só o Brand Experience pode promover. Né? Então, acho que as ativações estão escancarando ali, né, no festival, que essas coisas são importantes demais. É muito legal ver o filme, é muito legal, tem diversas categorias, cada uma com a sua importância. Mas, gente, existe um movimento silencioso, que é até meio tentativa de represá-lo, mas que eu garanto que em 5 anos nós vamos protagonizar. As agências de Brand Experience, se souberem, obviamente, atuar, se posicionar, fazer valer o que elas têm de melhor, eu acho que dentro desse contexto, desse universo, né, de que o olho no olho, né, o toque, as sensações, o sensorial, né, tudo isso vai ter um valor cada vez mais importante. E o festival já percebeu isso. Talvez o festival menos até. As marcas já perceberam e estão fazendo isso de maneira brilhante em toda a região da orla ali de Cannes. Eu bati um papo lá em Cannes mesmo com a Heineken e ela estava justamente falando disso. A gente vê que a Heineken é uma marca que investe bastante em brand experience, faz eventos incríveis. E ela comentou justamente isso, que o produto é importante, é maravilhoso, o produto tem que ser bom. Mas a lembrança, a maneira que o consumidor vê a percepção do produto tem que ter uma experiência marcante. Eu acho que vai muito de encontro com o Marcelo falou. E uma coisa que eu percebi, assim, mesmo sendo a minha primeira vez, né? Eu comparei com outros eventos internacionais, né? No ano passado eu fui para o South by Southwest, fui para o Web Summit Lisboa. E eu gosto muito de observar como que a cidade abraça o que está acontecendo, né? No South by, a gente vê a cidade pulsando muito, ela abre todas as suas portas, né? Sim. Então, tem palestras acontecendo dentro dos hotéis, a coisa não fica restrita só ao que seria o palé, né? Ela acontece ali no entorno. No Web Summit, e todas as pessoas da cidade também se relacionavam com o festival, seja direto ou indiretamente. No Web Summit Lisboa, não. Era tudo restrito. Tudo bem que não é um evento muito da nossa área, assim, mas é interessante ver quando é um evento muito grande, né? De grande porte. Mas acontecia dentro das limitações ali, né? Do espaço. Então, tipo assim, você podia ir para qualquer canto de Lisboa, você ia ver ali o Out of Home acontecendo, mas você não ia conseguir vivenciar. O que me chamou a atenção em Cannes foi justamente isso, assim. Você via muita família.
Você via muita gente, né, de fora do festival, e é você aceitar que as pessoas podem viver o festival sem necessariamente estar dentro do festival, né? E muitos brasileiros, inclusive, vão para Cannes e Aham. nem sempre entram no Palais, né? Para ver. Sim. Eu acho super bacana você ter a possibilidade de viver tudo, toda a experiência, tanto dentro quanto fora. Mas tem muitas atrações fora, muitas palestras, muitos conteúdos acontecendo nas praias diversas ao longo ali da Riviera. Porque eu acho que no final acaba sendo muito mais relacionamento, porque tem isso também, né? Tem muitos eventos, teve esses restaurantes que você falou que estavam sendo ocupadas pelas marcas, né? Tinha os eventos das marcas, e assim, você ter credencial, não ter ou não ter, tanto faz. Você tem que conhecer alguém que vai te colocar dentro do tal evento, né? Você tem que ter o invite. Então, assim... Antes começa aquela correria, né? A gente percebe... O Cannes começa bem antes de Cannes, na verdade. Pelo menos, mais ou menos em fevereiro, março. Eu começo a perceber, por exemplo, campanhas chegando muito no meu e-mail, assim, com divulgações de campanhas que você percebe que são campanhas já com uma pegada de Cannes. Você percebe que aquela campanha será inscrita no festival. Aí depois começam aquelas listas enormes de save the date, de muitos eventos na praia. Então, tem muito hot site circulando por ali de várias ativações. Aí é aquele período de confirmação até o festival propriamente em si acontecer, né? Que daí o pessoal já fez todos os invites possíveis, todas as confirmações para participarem dos eventos, né? Tem eventos que são super disputados e que até as marcas já me contaram que um ano antes tem gente pedindo convite para ir para a festa, por exemplo. Não, tinha uns muito, muito difíceis. Eu, como foi minha primeira vez, eu fui tateando, assim, daí eu fui entendendo. Daí eu fiz amizade com o Vitor também, que trabalha na Disney, que você conheceu. E ele apareceu várias vezes na cobertura, porque ele era aquele que queria todos os brindes, ele queria saber tudo o que estava acontecendo. E muitas vezes ele que ia descolando, assim, fazendo amizade em fila e tal. Então, é esse network, né, que tem, óbvio que tem um pouco de segundas intenções, mas também de você ir explorando, né, porque são muitas, muitas e muitas as possibilidades, assim. E vocês acompanharam conteúdo? Eu acho que ele ficou mais ali no Palais, você acompanhou mais conteúdo, premiação? Como é que foi a tua experiência esse ano? Eu tenho uma equipe, né, eu fico em loco no Palais, mas também fiz todas as ativações que consegui nas praias, porque tinham muitas, né? Então, eu fiz, sim, a parte do conteúdo do Palais. Eu acho que teve palestras muito legais, inclusive. Fiz a parte dos prêmios e das ativações na praia, lógico, com uma equipe, porque uma pessoa sozinha realmente é impossível acompanhar tantas coisas acontecendo, mesmo porque até o horário das palestras acontecem ao mesmo tempo, né? Tem várias palestras acontecendo em diferentes lugares ali, dentro do Palais e fora também, porque nessas ativações que o Marcelo comentou, elas têm uma programação. Então, assim, se você nem quiser entrar lá para o Palais, você fica o dia inteiro em outras palestras que estão acontecendo ao longo da praia. Então, eu fiz um pouquinho de tudo. Acompanhei um pouquinho de tudo. Foi um pouco de tudo. E você já é experiente, já conhece, já sabia também onde ir para... A gente já tem todo um horário programado, né? Pela manhã, a gente já começa fazendo os prêmios, né? Principalmente com foco no mercado brasileiro. O Marcas pelo Mundo acabou citando o Gran Prêmio, os Grand Prix, né? Do mundo inteiro, mas a gente faz com bastante foco no mercado brasileiro. E aí, as palestras, entrevistas, ativações, e aí vão mais ao longo do dia. Mas todos os dias, cedinho, 9 horas da manhã, eu já estava lá com o meu computador montadinho na sala de imprensa para acompanhar as novidades, principalmente com uma certa ansiedade para como o Brasil ia performar, né? Porque foi um ano muito especial para o Brasil. O Brasil foi eleito o país criativo, né? Pela primeira vez, o festival concedeu um título a um país, então foi muito marcante para a gente nesse sentido. Sim, teve até o trio elétrico, né? Do W do Brasil e tal. Marcelo, tem algumas informações sobre isso também, que você comentou com a gente lá na cobertura, né? Que tinha essa intenção já. Esse ano a gente foi com algumas pessoas para lá, algumas mais focadas em conteúdo, mas a gente estava com uma preocupação, com uma demanda muito importante, porque a gente teve a Maison da Hands lá, né? Então a gente convidou
convidou o mercado para estar presente, você esteve lá e outras pessoas tão importantes também, não só agências, clientes, veículos, né, que estavam lá com a gente. E a nossa foi até uma história que surgiu na última hora. Esse ano eu ia para Cannes, mas ia de uma maneira mais tradicional, mas provocado um pouco pelo que a gente tem feito no SXSW, com o Takeoff. A gente falou, puxa, mas por que a gente não cria um produto nosso para Cannes também, aproveitando, como você bem disse, né, o ano do Brasil, né, o Brasil sendo homenageado, a história do Washington. E aí nós fizemos duas coisas bem interessantes. Nós criamos uma linha de 2 camisetas em homenagem ao Washington. Né? Eu ganhei uma, achei incrível. Isso. E essas camisetas foram super disputadas, porque a gente meio que nos primeiros dias estava andando com elas, né? E aí as pessoas queriam saber o que era aquilo, o que não era. Chamava muita atenção. E aí a família do Washington toda estava lá e a gente fez uma homenagem para eles, entregou as camisetas, elas amaram e usaram durante o festival. E aí a festa foi numa quarta-feira e, obviamente, né, a agenda de todo mundo lá hiper disputada. A princípio, a gente tinha feito algo para umas 50 pessoas, no final tivemos quase 100. E pessoas realmente muito relevantes do mercado, importantes, líderes de grandes grupos. E acho que ficou um gostinho de quero mais. A gente falou, será que a gente vai querer fazer outra? Sim. E vamos fazer sim, inclusive o Promovil vai ser nosso parceiro ano que vem também. Vai Não sim. Vai? Vai. E além disso, é a história da camiseta, porque aí o Bruno Regalo, que é um designer incrível brasileiro, que hoje está nos Estados Unidos dirigindo um grande grupo, ele fez essa camiseta, né, essa homenagem ao Washington, e a gente já entendeu que, putz, isso deu super certo, ele já se prontificou, o ano que vem ele vai fazer novamente pra gente, e a gente vai criar aí disso um ambiente de relacionamento de brasileiros lá. Existem outros, obviamente, existem outras marcas que vão para lá, que promovem, outros veículos que promovem encontros, mas o nosso foi tão despretensioso, foi tão gostoso, a gente alugou uma casa enorme lá, e aí essa casa parecia que só para hospedar toda a nossa turma era muito pouco. E aí veio a ideia de fazer, né, a maison da Hands e foi fantástica. O que eu acho que o festival precisa acolher daqui para frente, aí falando um pouco agora né, o festival ele é maravilhoso, ele é uma experiência. Toda vez que eu vou, eu me surpreendo, é uma delícia estar por lá, né? A atmosfera toda que é criada, verão, né? É um lugar, né, onde as pessoas se vestem bem, né? Onde tudo está acontecendo, os carros mais incríveis, né? As pessoas mais bonitas, né? Todo mundo feliz. Como é que você vai estar triste, né? O na Riviera Francesa, né? Gigante. Exatamente, tá lá. Sim. E aí, mas tem um ponto que, bem nesse ano, que que o Brasil é homenageado, e homenageado com muita... acho que até demorou, né? Se você olhar o histórico do Brasil, né, no festival, com tudo que o Brasil já ganhou, quantas agências do ano o Brasil teve nos últimos 20 anos, né? Então, obviamente que o Brasil merece. Só que foi deflagrado... Um número de inscrição muito grande. Muito grande, né? o número de delegados muito grande. Muito mas eu acho que hoje, dessa vez, foi deflagrado uma questão que ela é muito importante para a gente tocar nesse assunto. Pelo seguinte, agências independentes, se você olhar o resultado dos leões dos últimos 30 anos, serão raras as ocasiões que agências independentes conseguem, né, ter um leão, conquistar um leão. Isso de fora de grandes grupos de comunicação. Exatamente. Você diz. E é óbvio, os grupos têm muita força com o festival, Sim. tem um relacionamento enorme e tal. Mas a gente quer acreditar que o júri, que os jurados, são profissionais que querem, acima de tudo, conceber ali premiações para cases que realmente vão ajudar a indústria a melhorar, a se modificar e tal. Então, eu já fui jurado e sei exatamente a seriedade que é quando você está, né, junto com ali 15, 20 pessoas, né, decidindo sobre um case que foi espetacular, do outro que foi muito bom. Né? Passa um pouquinho sobre como que é esse processo, porque eu acho que nem todo mundo sabe também, Marcelo, como que é esse processo, porque teve todas essas questões que a gente vai entrar Sim. agora, mas as pessoas não sabem exatamente como que é esse processo da escolha, né, porque tem uma fase de submissão que o festival aceita e daí depois vai para a fase dos jurados, né, deliberarem, né? O que acontece é que existe uma fase de submissão, aí existe uma fase online, onde os jurados, né, que foram
convidados, eles têm acesso, e aí é um número de jurados muito maior que participa, e aí parte desses jurados vão para a Cannes como jurados presenciais. Né? Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Tinha lá um número gigantesco, que aleatoriamente é sorteado para você julgar na categoria. Eu fui jurado de Brand Experience Activation. E aí você tem ali uma quantidade enorme de... E aí, em algumas situações, quando, por exemplo, eu atendo uma conta, uma marca tal, eu não posso, eu tenho que sair daquele julgamento e eu justifico por quê. Porque eu, teoricamente, conflito de interesse. É conflito de interesse. Mas você julga ali 100, 200 cases no período que eles te dão. Esses cases, depois do cruzamento, as notas, eles vão para a shortlist. E são exatamente os shortlists que aparecem mais perto do festival e que são aqueles que efetivamente vão para a mesa do júri. Então, a gente estava lá com, né, os jurados do mundo inteiro e eu dei muita sorte. Eu estava com gente muito boa, assim, pessoas incríveis. A gente se mantém contato até hoje. E aí você começa... E aí tem um momento muito interessante, porque além dos shortlists que estão ali, cada jurado pode puxar um case que viu nessa fase digital e que, teoricamente, deveria estar ali no shortlist, mas por algum motivo ela não veio. Então, isso acontece de cases que nem estavam ali no shortlist. Fala, olha, tem um case que eu vi da Colômbia, maravilhoso, caiu para mim, é incrível, eu não entendi porque ele não está aqui, eu gostaria de colocar ele para julgamento para ver se ele pode entrar no shortlist. Então, isso tudo acontece mostrando exatamente que há uma vontade absoluta de se fazer o melhor e o mais sincero e mais honesto julgamento possível. Agora, o grande ponto é que o júri está ali e ele tenta fazer o seu trabalho da melhor maneira, né? Até porque todo mundo está se julgando ali, né? Você está olhando para o cara, está vendo qual que é o interesse dele. Então, existe ali um combinado, obviamente, de se fazer o melhor e o mais justo julgamento possível, independente de interesses e tal. E aí, o que a gente está vendo agora é que muitos dos cases que você julga, você não tem como, num universo de 200 cases, aferir se aquilo que está sendo dito ali no material que foi entregue, né, no videocase, na prancha, seja qual for o material, se aquilo é verídico ou não. Obviamente, você está com o teu computador ali, você checa algumas coisas para poder entender se é muito discrepante o resultado do que foi percebido. Tem uma outra coisa também que é assim, cara, eu acho que o case incrível que vai para a Cannes é aquele case que você já sabe, você já conhece. É muito complicado você chegar num festival como esse, num shortlist de um case do seu país que você nunca ouviu falar daquilo. Então, eu acho que é sobre isso que se deflagrou esse ano. Sobre coisas que estão sendo, obviamente, agora analisadas mais profundamente, de cases que já foram, inclusive, retirados, de 12 prêmios que foram devolvidos, né? Outros tantos que ainda estão sob julgamento, sobre pesquisa. E eu acho que o que isso traz para o ecossistema é muito ruim. Por quê? Primeiro, eu acho que o festival tem que se posicionar, tem que veementemente, né, coibir para que essas coisas não aconteçam, porque imagina só, eu sou lá, agência independente que está lá fazendo um baita trabalho com uma marca, cara, é carésimo inscrever. É um investimento muito grande, né? É muito grande. E é desonesto. E aí como é que você faz para colocar suas fichas em algo que você acredita, que você sabe que é incrível, e que você hoje desacredita que vai chegar em algum lugar, porque... Porque é isso que acontece na prática, né? Então... eu acho que tem que existir, primeiro, é muito maluco isso. Primeiro, para mim, eu acho que eu jamais gostaria de receber um prêmio que eu não mereça. Isso é terrível. É como estar casado com alguém que não te ama. Né? Sim. É assim, como é que você recebe um prêmio de algo que você não merece? Né? Então, existe uma competição ali entre agências que elas fazem de tudo para ganhar a agência do ano, para... Porque daí já não vira mais sobre... o que custar. Ganhar um leão, é tipo Sofra ganhar mais, né? Quem quiser sofrer. Assim, então, eu acho que existe uma briga aí de Davi e Golias que ela é absolutamente nociva para o mercado como um todo. Porque eu te pergunto, como é que vai ser o ano que vem? Vamos pensar daqui a 6, 7 meses, quando as inscrições começarem a ser abertas, né? Sim.
E eu acho que acaba virando uma desconfiança também para o país, né? Não só para aquele case, mas acaba tendo uma imagem um pouquinho Respinga arranhada em todo ali, mundo, em óbvio. todo mundo, em todo o mercado brasileiro, principalmente porque será que esse case realmente aconteceu? Porque tem ideias que são geniais e que merecem realmente muitos prêmios. A gente viu os Grand Prix que tiveram o Brasil, né? Teve muita ideia merecedora, mas também tem ideia que colocou em xeque mesmo, principalmente no momento em que a gente discute sobre fake news, manipulação de informação, vim com um case que acaba usando disso para contar uma história, para conquistar um prêmio, eu acabo que não fica legal isso. Não, e outra coisa, país, o que eu acho é o seguinte, e tem cases desses que foram, né, vamos dizer, todo mundo percebeu que eles eram fake, que a ideia é ótima. Eu achei Espera um incrível, tempo, né? faz acontecer de verdade, espera os resultados, escreve o ano que vem. Sim. Mas essa coisa do imediatismo, de querer ser maior, o grupo tal contra o grupo tal, e as pressões todas, e os acionistas, e pá. Aí, lógico, estoura na cabeça de um fulano que está liderando ali a criação. Mas o ecossistema inteiro, né, contribuiu, no final das contas, para isso E acontecer. que acaba sendo injusto também, né? Eu não acho que é injusto, porque todo mundo de certa maneira, bastante grande e está no mercado há muito tempo. Eu acho que é uma questão de você saber que a hora que você põe um crachá, você não pode se tornar outra pessoa. Eu acho que é injusto você colocar a culpa em uma única pessoa, na não. verdade. É isso que eu estou dizendo, é injusto nesse sentido, né? Sim. A culpa aparecer apenas para uma pessoa e não para uma instituição, né? Então, eu acho que ninguém coloca uma peça em Cannes onde só uma pessoa viu. Então, para mim, impossível. essa questão de muitos injustiça. culpados aí nessa cadeia, né? Mas tem ideias que merecem, né? E que aconteceram e que a gente também tem que valorizar, né? O Brasil, como país criativo do ano, não é à toa. É porque o brasileiro é realmente um povo muito criativo, que faz acontecer, que tem o gingado, que tem, principalmente em um mercado que nem sempre tem as grandes verbas, como outros mercados internacionais, Estados Unidos, por exemplo, que a gente com menos faz muito. Então, assim, a gente também tem que valorizar esse nosso lado. Aconteceu essa coisa horrível esse ano, né? Que eu fiquei muito triste, acho que todo o mercado ficou triste, porque isso acaba arranhando um pouco a imagem do país, mas a gente também tem que consagrar as coisas legais que aconteceram lá, né? Que ideias muito boas, que mereceram estar no palco do Palais, mereceram um leão e que você vê que muitas vezes colocam uma discussão no centro, consegue chamar atenção para um problema real da sociedade. Então, o Brasil também levou campanhas que ganhou nesse sentido e isso foi muito bacana. Uma coisa que me deixava um pouco, não desacreditada, assim, mas não me estimulava tanto a ir para Cannes, era justamente esse fantasma dos cases fantasma. E outra coisa também, nossa, vou ser super franca aqui, o fato de, abrindo um parênteses, aconteceram isso com esses cases e um deles que caiu desses 12, né, era de Brand Experience and Activation. E eu até falei disso no meu Instagram, que quando eu tava... que a imprensa, a gente recebe antes, né? A relação dos vencedores. E, obviamente, eu também tava focando especificamente nessa categoria para ver os brasileiros. E a primeira coisa que eu vou pesquisar é a matéria no Promovil. E não tinha matéria no Promovil. E daí, quando você vê uma ideia muito genial, e eu acho que isso também chamou muita atenção, o papel da mídia especializada em veicular isso para validar que, né? Porque a gente tem todo esse cuidado, né, Eli, nesse nosso trabalho de conferir para ver como é que foi. A gente, em particular, lá no Promover, a gente sempre vai a fundo. A gente checa de fato, né? Você mandou um render, mas eu quero uma foto, né? Tipo, então me manda a foto depois que aconteceu para eu complementar. Ali a gente está fazendo um trabalho de documentação do mercado. E eu não encontrei alguns desses cases. E daí eu já fui, tipo, eu tenho que chamar a atenção da minha redação. Como é que uma ideia tão genial como essa não foi publicada? Quando aconteceu, né? Esse foi o primeiro ponto de atenção, assim, que eu tive. E o outro, que era já de conhecimento comum, Promovil está nesse mercado há quase 20 anos, né? Então, a gente conhece as agências especializadas e a gente vê muito pouca representatividade lá, né? Só teve uma especializada
né, em Brand Experience que passou para o shortlist em Brand Experience and Activation. Como é que a gente tem um mercado tão pulsante que investe 100 bi por ano em Brand Experience, acaba ficando sempre focado nas agências de ATL, né? Que é o que você falou, das agências independentes. Eu acho também, será que não é porque as agências investem ainda pouco nesse festival, né? Porque tem trabalhos incríveis Mas aí que tá, eu acho que tem essa questão dos grandes grupos. Tipo assim, nossa, você tem que ter uma ideia muito boa, você tem que ter a verba para ir lá, né? Para investir, né, Marcelo? E assim, acreditar e torcer, assim, mas é pouco provável, né, que isso aconteça. Por conta de todo esse movimento por trás. Daí teve um segundo case que está em análise, a gente está gravando esse programa dia 3 de julho, e que, enfim, também não tinha a mesma história. Daí eu fiquei até sem vontade de postar, gente, sobre os vencedores. Porque eu fiquei tipo, gente, eu não tô encontrando, tá estranho isso daqui. E daí eu fui, vou esperar dar um tempinho, sabe? Mas também, agências de ATL... Eu não tô falando das agências de ATL em si. Mas é que, assim, a gente tem agências de Brand Experience tão boas, produzindo coisas tão fantásticas. E daí, das poucas que ainda botam fé de inscrever, de investir, parece que não tem chance. Então, eu vendo pelo copo meio cheio, fico pensando, bom, será que o festival também não vai abrir... ou o júri, né? Os júris vão começar a prestar mais atenção, tipo, no viés das próprias agências? Será que não é uma oportunidade das agências independentes terem um pouquinho mais de chance? Ou não? O sistema já está montado e vai ser assim sempre. Eu já inscrevi diversas vezes. E projetos que eu confesso que eram projetos para ganhar. Eram projetos que foram renomados aqui, foram evidenciados. Todo mundo sabe, eu não vou ficar citando nomes de projetos aqui, mas de que projetos que todo mundo ficou sabendo. Todo mundo viu que eram... E que mal pegaram... Um deles pegou shortlist. Né? E isso foram 6, 7 anos de inscrições, com marcas parrudas, com marcas gigantes. Não estou falando que a gente estava fazendo com uma marca local, que o cara que é jurado de lá não sabe nem que existe, nem para que é isso. Porque existem alguns cases locais que às vezes atrapalham na hora de um julgamento, porque a coisa é muito lá daquela região. Muito contextualizada. E aí você perde por isso. Mas não, eram cases com cara global, com marcas globais. E aí você percebe que realmente alguma coisa que é inexplicável acontece para que, historicamente, né? Se você olhar, a gente não está falando de, olha, foi esse ano, não. Se você olhar historicamente, o número de agências especializadas que consegue atingir um shortlist é raro. Né? E você sabe que os projetos são muito bons, que são consistentes, que não são projetos táticos. São projetos que têm uma estratégia muito forte em cima, que geraram um resultado de PR gigantesco, né? Que envolveram consumidores, inclusive na própria categoria de Brand Experience. E aí você vê ideiazinhas daquelas que você nunca ouviu falar, levando o leão à torta e à direita. Então, é assim, eu acho que o Brasil, a homenagem que foi feita foi maravilhosa, mais do que merecida, né? Como eu disse, eu acho que demorou para fazer. Mas eu acho que tem que existir, não é possível, depois de um fato como esse, que até o meu filho, que está no colegial, falou, pai, olha isso daqui. Quer dizer, ele saiu, ele furou a bolha da nossa área. Todo mundo ficou sabendo que teve um troço que foi enganoso, que aconteceu lá em Cannes, no festival importante de publicidade, e que foi um fiasco e que, obviamente, depreciou a reputação de um país inteiro, né, que estava sendo homenageado esse ano. Então, não é possível que de um ano de uma notícia tão ruim como essa, para o outro, a gente não tenha sequer uma melhor. Eu sou sempre um otimista. Eu vou continuar tentando, vou continuar escrevendo os cases que eu achar que merecem, mas existe alguma coisa que, historicamente, me mostra que a gente não consegue avançar, né? Como diz meu filho surfista, furar a arrebentação. A gente rema, toma cada uma na orelha, cada onda que derruba a gente, porque a gente não passa da arrebentação para minimamente um shortlist. Então tem alguma coisa estranha. Eu também sou otimista, acho que essa história, infelizmente, não é de hoje, né? A gente viu um caso mais grave nessa edição, mas historicamente já aconteceram outras vezes campanhas e cases que foram premiados e que não foi bem assim, não existiu, ou depois que porque a no campanha... Final, o que é premiado é a melhor narrativa, né? Porque a narrativa se você fica faz a diferença. Focado ali no vídeo, na prancha,
é aquilo. E eu vejo algumas agências, por exemplo, né, que conseguiram, por exemplo, conquistar o primeiro leão para um determinado cliente, um cliente brasileiro, ou agência independente que conseguiu chegar lá. E eu fico muito feliz de ver o talento brasileiro, porque eu também, como Marcas pelo Mundo, que sou um veículo independente, eu quero ver outras agências independentes, outros clientes independentes, clientes menores conquistando o pódio, né? Claro. Então, eu já percebi, assim, esse ano a gente já teve agência independente que foi premiada, a gente teve novamente também agências que conseguiram, clientes que conseguiram ganhar o primeiro leão da história da vida daquele cliente. Então, isso é muito bacana. Eu sou otimista que nem você, eu acho que tem que continuar mesmo tentando. A criatividade brasileira é muito boa, os cases, as campanhas dos brasileiros são incríveis. Então, assim, eu acho que o festival tem que tomar mesmo a frente, criar novas regras, principalmente com o uso de inteligência artificial, que, como o Marcelo falou, eu também tenho uma visão otimista para a inteligência artificial, acho que vem para ajudar muito, para colaborar. E essa questão da inteligência artificial com o toque humano, nossa, tem tudo para ser cada vez melhor a criatividade e a propaganda brasileira. Mas precisa de critérios, precisa de regras, ainda está um terreno meio não tão pavimentado. E falando em inteligência artificial, falta uma regulamentação clara, né? E eu acho que isso para todos os setores. Para a gente isso ficou ainda mais evidente. Isso sem dúvida. E se você olhar 6 meses atrás, vamos falar um pouco de filme, né? Porque existem coisas que a inteligência artificial já está fazendo 100%. Tem coisas que ela vai ajudar, tem coisas que, né, ela vai interferir menos e outras que ela vai dominar. No caso de filme, há 6 meses atrás, você olhava para um filme feito por AI, você olhava para um filme tradicional, você sabia a diferença. Agora você não consegue mais. Então, é óbvio que com uma pressão, né, dos investidores, das marcas, sobre eficiência o tempo todo, é um novo salto de transformação que vai acontecer de uma cobrança muito mais forte dos anunciantes sobre as suas agências em relação à eficiência dos seus processos, justificativa de profissionais, né? Daqui a pouco vão justificar, né? Assim, vão cobrar. Por que você tem esse profissional se eu sei que a AI já pode fazer isso? E por que você me pede tantos dias se, na verdade, eu sei que eu vou pegar um prompt disso, vou fazer e vou receber uma resposta automática em tão menos tempo? Então, a gente vai... veja, a mudança que a AI vai trazer, ela é de uma natureza como a gente nunca viveu. Né? Como eu disse, né, eu acho que nós que atuamos com Brand Experience, com o touchscreen e não com touchscreen, a gente vai viver uma transformação, mas uma transformação saudável, positiva. A gente vai ter que, a gente já tem uma consultoria dentro da Hands, desenvolvendo um trabalho de adaptação já para o time, né, em função das oportunidades que a AI está trazendo para cada uma das atividades, para o diretor de arte, para o redator, para o cara de 3D, para o atendimento. Né? Hoje, assim, a gente consegue desenvolver um briefing de uma maneira muito mais completa e complexa. Né? Isso ajuda demais uma área que recebe, que faz contato com o cliente para entender, porque a gente continua falando sobre o poder da assertividade. Se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a pegar essa informação toda, lapidar essa informação, passar para dentro do resto da operação com muito mais acerto, obviamente que eu vou ter um resultado mais prático, mais eficiente, mais rápido e provavelmente mais barato para mim e para o meu cliente. Então, a transformação vai estar na dinâmica do dia a dia do nosso negócio, mas não na entrega. Porque na entrega a gente vai continuar precisando da Max, a gente vai continuar precisando da Cindy para passar a emoção que o que a gente faz proporciona. A gente vai continuar precisando estar presente juntos, né, de mão dada, para dar um abraço, para ter, né, toda a questão sinestésica envolvida, né? Porque o audiovisual, ele usa 2 receptores. Nós temos todos à nossa disposição. Sim, né? 5. Então, isso a gente tem que usar da melhor maneira daqui para frente. Então, a AI, eu acho que vai mudar muito a dinâmica do nosso negócio, mas vai melhorar. E acho que, em contrapartida, em alguns cenários, vai ser um trabalho uma mudança mais disruptiva. Porque existem fornecedores, existem situações em que elas vão desaparecer.
de verdade, porque elas vão ser substituídas, né, por prompts, por coisas que acontecem de um play. Você vai lá, pede o que você quer, quanto melhor a pergunta ou as colocações ou a informação que você enviar, melhor você vai receber. E acho que algumas coisas vão ser feitas assim de maneira muito dinâmica. Sim. E falando de AI também, um case que se destacou, que você comentou, foi de Adobe, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho das ativações também. Quais que chamaram mais atenção? Você já falou de Adobe, não pode repetir. Marcelo, qual outra que você viu lá que você curtiu? Então, eu acho que quando você está num ecossistema como o de Cannes, eu vi algumas muito legais. Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu cliente, né? A gente estava lá com... O nosso maior cliente aqui hoje no Brasil é Google e YouTube. E o YouTube estava com uma ativação na praia maravilhosa, assim, com... A gente faz um projeto para o Google já há 6 anos, que é o Sandbox, em que a gente consegue explorar os produtos do Google, né? Porque são coisas mensuráveis, né? Não são tangíveis. Mas a gente consegue criar experiências que entregam aquele produto de maneira muito clara, muito objetiva. E eu achei muito legal porque eu encontrei esse projeto de Sandbox lá, através do Google e do YouTube. Era uma área predominantemente mais do YouTube. E a gente faz o Brandcast agora, né, no próximo mês de outubro. E, óbvio, a gente está com 20 anos da comemoração do YouTube. É uma comemoração global. Então, tudo que a gente viu lá ajudou a gente também a nortear aquilo que a gente está fazendo para ver se a gente está no caminho certo. Legal. E a ativação de YouTube, eu acho que plasticamente, ela era impecável. Assim. Eu vi outras também, muito bem feitas. Mas eu acho que a de YouTube me chamou muito mais atenção. Até porque ela não era só uma questão voltada para entretenimento, mas ela era voltada para compreensão sobre o que as ferramentas do YouTube e de Google podem fazer por você. Então, eu acho que tinha uma coisa ali muito, muito interessante. Que legal. E você, Eli? Eu gostei de várias. Estava aqui pensando. Fala do Spotify, que essa eu não consegui entrar, sabe? Eu não tinha os contatos. Spotify, por favor, agiliza para mim ano que vem, tá? Olha, Spotify, eu sempre até gravo um vídeo falando, Spotify sempre deixa uma memória marcante. No ano passado, eu fui para uma festa do Spotify. Eu raramente vou em festas, mas a do Spotify, eu faço questão de ir. Foi bem na segunda-feira, no ano passado, eles fizeram uma ativação que você ia até um hotel, ou eles buscavam, um motorista te buscava na frente do palé. Você entrava num carro, você não tinha o endereço dessa festa, então você não sabia muito bem onde você estava indo, então tinha aquele suspense ali, né? Que demais. E aí a festa foi em uma super mansão com poucos convidados, né? E aí foi uma surpresa, porque na hora que eu entrei, aquela recepção muito bonita, a parte estética muito incrível, principalmente com a linguagem visual combinada com o Spotify, né? E aí eu olho aquela mansão linda, com uma vista maravilhosa para Cannes, e de repente vejo ninguém menos do que no centro de uma piscina, com um piano branco, John Legend trocando para um grupo muito pequeno, assim. Então, super especial. Era uma coisa muito VIP, muito especial. Então, isso daí para mim ficou marcado de um jeito, porque assim, teve toda a magia para chegar ao evento. Esse ano eu fiz outra ativação com o Spotify, foi na praia. Spotify há alguns anos já investe em grandes shows na praia, né? Então, à noite, depois da entrega da premiação, todo mundo se dirige, né? Todo mundo que tem o convite, né? Todo mundo se dirige para a festa do Spotify, e aí tem aquela parte toda de welcome, de drinks, de comidas, né? Que eles sabem muito bem fazer. E eles proporcionam um show especial, né? Então, esse ano teve shows, então eu pude curtir também um pouquinho. A Cardi B, acho que foi, né? Cardi B foi e foi o Alex Oren, que foi o dia que eu fui, porque eu gosto muito, acabei escolhendo esse. Mas foram 2 dias de shows. Que legal. Um foi da Cardi B e outro foi do Alex. Eu acabei indo no dia do Alex. Você podia escolher o show que você queria. Só podia ir um dia e foi. E outras ativações que eu gostei também na praia, né? Por exemplo, já não é de hoje que Pinterest ele tem apostado muito nessa questão da personalização, né? Então, ele coloca um monte de espaços ali onde as pessoas
customizam itens, né? Então, aí acaba virando que uma recordação. Esse ano tinha um boné, no ano passado tinha camisetas, tem até tatu. Então, tem muito disso, de personalização. Cada um faz o seu brinde da maneira que quiser e eles proporcionam algumas experiências legais. A Meta, mais uma vez, ensinando a fazer Reels, né? Como fazer um Reels bem feito. Esse ano eles levaram a temática do skate, né? Então, você podia gravar através... montar o seu Reels ali com o auxílio da equipe deles e também podia testar várias entregas que a Meta tem, Meta Glasses, então também você podia testar. LinkedIn fez uma ativação para você colocar também ali vídeos, né, para você, como você fazer uma boa foto no LinkedIn, porque a foto de perfil no LinkedIn também é importante. Esse é um clássico do LinkedIn que eu acho que nunca vai morrer e sempre vai ser útil, né? Sim, faça sua nova foto do LinkedIn. Cara, não tem muita novidade, mas as pessoas Isso, precisam, né? Então, ali, como gravar um vídeo para o LinkedIn, como fazer uma apresentação para o LinkedIn. E assim, com o auxílio das pessoas que entendem de LinkedIn. Então, você acaba tendo uma confiança maior. Então, acho que, assim, tiveram várias ativações, assim, que eu sempre falo que deixam memórias. E por isso que a gente estava falando de IA, né? IA é maravilhoso, mas se você não tem aquela conexão, por exemplo, com o Spotify, que proporcionou essa experiência, que eu sempre conto para as pessoas, gente, eu vi o John Legend assim, do meu lado, e aí você fala, poxa, ele praticamente eu me senti que ele estava cantando para mim, né? Uhum. Então, essa coisa de entrar na sua cabeça e ficar aquela memória gostosa... Não vai ser a IA que vai fazer, né? Assim, ela até pode te ajudar, né? Mas no processo criativo. Ela pode ajudar no processo criativo. Mas é a vivência ali, aquele momento que fica no seu coração e que você vai acabar repercutindo, vai acabar contando para as pessoas com carinho e lembrando de muitos acontecimentos. Uma coisa das ativações, assim, vários pontos, assim, me chamaram a atenção, né? Primeiro, o teor das marcas que estavam lá. Primeira coisa, eu vi as ativações que eu esperava ver no South by Southwest, lá em Cannes. Não sei porque eu não tinha expectativa muito. Eu vi que tinham muitas experiências, assim, mas é aquela história, né? Qual que é o propósito da experiência que está lá? Cannes é vender espaço publicitário ou vender a ferramenta, né? E você pode fazer isso de várias formas, né? Você pode fazer isso de um jeito muito expositivo ou de uma forma mais lúdica. O Pinterest, por exemplo, que você pontuou, eu achei muito fantástico, assim, porque foi muito genuíno, principalmente com a comunidade que trabalha com Pinterest. E eu até me teletransportei para minha adolescência, quando eu usava Pinterest de um jeito bem despretensioso, assim, que eu tinha unha decorada, daí eu pegava referências de unhas decoradas, porque eram coisas muito manuais. Você se transforma ali, né? Você se transforma, você se transporta, inclusive, para o universo digital, mas ali com a ação presencial. E tem isso, analógico. As ativações mais marcantes são sempre as analógicas, né? Eu sou viciada em desenho animado, eu tô assistindo Futurama. Agora, eu já terminei Family Guy, American Dad, todos esses, agora eu tô no Futurama, que eu já assisti 2 vezes. E agora, na terceira vez, tá sendo muito louco, assim, porque é um desenho que se passa nos anos 3000, mas eles usam muito robôs humanoides para fazer as atividades mais básicas. E assistindo hoje, a gente vendo, tipo... Nossa, mas se você for ver a atividade que esse robô faz hoje, você não precisa, né? Com a IA você faz. Mas será que a gente não vai avançar a ponto de voltar para as coisas analógicas também, né? Então, você vê ali, por exemplo, no Pinterest, no Money Festival, né? Você vê que tudo terminava em algo que você tocava, né? Você fazia a sua carteirinha de latinha. Sim. E daí... E essa foi outra coisa que me chamou muita atenção. Fazia boné personalizado, o artista pintava. Tinha uma tecnologia, mas era uma pessoa que estava operando. Sim. Então, tinham pessoas ali do Pinterest te auxiliando. Sim. Não era assim, usa a inteligência artificial aqui que vai te ajudar a ter a ideia e você repassa. Eu acho que isso mostrou muito que a criatividade parte de um processo que também é manual, né? De você tá ali construindo e você se desconectar do mundo, assim, né? Para produzir aquilo. Aquilo ali me tocou de várias formas, principalmente por conta disso. Outra coisa, detalhe bobo, gente, mas eu presto atenção. Tinha da tatuagem, eu só não fiz a tatuagem, eu tenho 2 tatuagens flash
flash de eventos, tá? Eu adoro fazer tatuagem em evento. Mas eu não fiz por conta do calor. Eu achei que tava muito quente, e daí, né, tem que estar um pouquinho mais, né? Mas eles falaram assim, escolhe aqui. E daí eles me deram um link, você escaneava ali o QR Code, e tinha uma pasta do Pinterest, e desenhos, parecia que tinham desenhado com lápis, assim, sabe? Flashes bonitinhas, mas tudo muito artesanal. O das maquiagens também. Tinha um outro da maquiagem, Sim. que também era um álbum do Pinterest, como você faria na sua casa, assim, né? E daí você pegaria. Então, é o tipo de detalhe, assim, que você usa, usa a marca de um jeito mais genuíno possível. Isso tem um porquê. Todas essas marcas que são coisas que não são factíveis, né? Uhum. Elas têm uma relação que, se elas não tomarem cuidado, é uma relação que se esfria muito rápido. Muito. Então, todos os produtos e serviços digitais, por exemplo, banco. Uhum. Né? Por que é que o Itaú faz tudo o que ele faz? Porque, antigamente, você tinha o contato humano através das agências. Sim. Você vai perdendo isso ao longo do tempo, né? O banco, a interface dele hoje está na palma da sua mão. Está muito perto, mas está muito longe ao mesmo tempo. Porque quem é a pessoa do Itaú? Quem é o Itaú hoje? Né? Como é que você personificaria o Itaú? Então, eu falo do Itaú porque eu acho que eles são brilhantes em tudo que eles fazem. Né? Então, olhando para a trajetória, né, dos últimos 10 anos, de tudo que eles fizeram em festivais, em projetos, em campanhas, você percebe que existe um contexto, né, de falar de inovação, de falar de tecnologia, mas o olhar humano, a coisa de ser, de estar na palma da mão, mas é isso, é aquecer a relação. Marcas digitais que não lançarem mão, né, de estar próximas dos seus consumidores com atividades como essa, morrem. Então, o que o Pinterest estava fazendo ali era um resgate de uma memória emocional contigo, né? De coisas que você já fez lá atrás e que parece que se perdeu. Ele vai lá, um agente absolutamente digitalizado, e te traz para esse universo para que você recrie uma relação de emoção com ele, né? Uhum. Através das suas emoções antigas. Então, todos esses serviços e agentes digitais, eles têm um grande problema, né? Porque se você não... ou você gasta bilhões para ter frequência em mídia e ficar o tempo todo, né, na cabeça das pessoas, mas com uma relação muito só visual e auditiva. E mais fria também. E fria. Ou você fragmenta os teus investimentos e vai para a relação one-on-one, né, marca e pessoa, para aquecer essa relação, e aí deixa de estar só no visual e no auditivo e desce para outras questões muito mais profundas. Então, que fica só passivo exatamente. E vira algo mais ativo. Então, isso, né? que o Pinterest te conquistou. Me conquistou. Eu tive lá também. Foi fantástico. Colecionei todas aquelas coisinhas, trouxe. Porque a gente... Você passava um tempo ali, né? Não, você passava um tempo e a ali, gente né? Não é uma coisa. trouxe uma mala de coisas que a gente coletou lá. E todas casa, essas né? marcas trabalharam muito bem. essa coisa de pegar, de ver, de sentir, né? Eram camadas, né? Eu via que as experiências, elas tinham camadas. A própria Adobe, por exemplo, eles trabalharam toda uma identidade visual com várias coisas. E fizeram uma história com Coca, né? Que também é uma Coca, collab maravilhosa, maravilhosa, né? Que você conseguia simular ali o anúncio e poderia parar por aí. Mas não, tinha um copo que você conseguia personalizar o adesivo, e daí você tinha... Então, tipo, você tinha camadas que você podia estar no topo do funil, e daí eles iam afundando a jornada secreta, né? Exatamente. Eu acho que essas emboscadinhas, assim, que eles fazem, vai nos conquistando. Até porque, se fosse do contrário, eu não tenho tempo agora. Não, peraí, você vai pegar isso aqui, você vai para uma coisa que ninguém tá tendo acesso. Não, beleza, esvazia minha agenda que eu vou. Não, você acaba falando, não, gente, eu tenho 10 minutos para ficar isso aqui. É uma você baita acaba estratégia para feiras, Pra para tudo, assim, para festivais, para feiras. Sim. E qual que é o segredo disso, né? No SXSW desse ano, eu assisti uma palestra de Design Experience que eu achei genial. Uns caras, inclusive a abordagem deles era muito interessante. Eles foram mostrar cases de marcas que ao longo dos últimos 40 anos, desde a década de 80, construíram memórias afetivas absurdas através do design. E aí eu vou contar uma que era no Brasil, que Coca-Cola
mestre em fazer isso, em colecionáveis. Então tinha os ioiôs, as épocas de Copa, aquelas garrafinhas pequenininhas que você ia colecionando. Porque as pessoas Cara, tinham medo de abrir para saber o... mas isso era ótimo. Porque, Era assim, muito legal. Então, assim, o quanto, né, essas atividades manuais, o quanto... Porque a hora que você pega esse teu copo aí e traz para o Brasil, você não trouxe o copo. Você trouxe o espaço e o tempo que você viveu aquilo. Sim. Você nunca mais vai esquecer dessa marca, neste momento, não só quando você estiver sozinho, mas quando você olhar para aquele copo. Né? Quando você olhar para aquele elemento que você colecionou, que te trouxe coisas muito boas que você nem sabe de onde, porque te abriram portas mentais que você já tinha esquecido delas. Né? Então, essa experiência, essa história que eu contei, de marcas assim, daquelas mais antigas, né, americanas, assim, mas que também impactaram o Brasil, a gente sempre teve uma coisa muito, muito ligada à comunicação americana. Então, você olhava ali e falava assim, caramba! E eu me sentia exatamente assim. Eu entendi, por exemplo, como que eu amo Coca-Cola. Por que eu amo Coca-Cola? Eu não bebo mais. Olha que louco isso. Eu não consumo mais Coca-Cola, produto, mas eu consumo Coca-Cola de outro jeito. A marca Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola. Coca-Cola, para mim, é algo que é surreal. Por exemplo, teve uma vez uma campanha de Coca-Cola que falava assim, essa sede é de Coca. Não é pretensioso. Existe uma sede que me deu até agora. Só de falar. Que você pode colocar um copo. Ó, a garrafinha tá aqui, linda, maravilhosa, com essa água geladinha. Mas tem uma sede que só a Coca consegue resolver. Então, eu acho que hoje eu consumo marcas que passam a fazer parte da minha história, mas que eu não é mais sobre o produto. É sobre a minha relação com os outros códigos que essa marca emana, né? Então, é muito louco isso, como o design constrói junto, né? Como essa experiência viva, manuseada, né? Esses dias eu estava vendo um professor de Harvard, e ele falou que ele não começa a aula se ele vê que tem um aluno na classe sem um caderno e uma caneta na mão. Porque o aprendizado escrito, ele é muito mais efetivo do que o digitalizado. Sim, total. Então, é sobre isso. Esse trabalho que vocês fizeram, que eu fiz também, ali, de pegar, que é lúdico, mas absolutamente emocional, né? Ele constrói relações e pontos com coisas que a gente nem imagina. E a gente não tá nem falando de customização, né? A gente tá falando de algo só seu. Estava falando, assim, de uma ativação, agora fugindo do universo da propaganda, marketing, SX ou Cannes. Do ano passado, eu fui para a Semana de Design de Milão, a segunda vez que eu faço a cobertura dessa semana. E eu achei uma coisa super interessante. Uma academia, ela fez uma ativação que ficou na minha memória. Ela redefiniu os pezinhos. Todo lugar no mundo tem o mesmo formato dos pezinhos que a gente leva na academia, né? E ela chamou um design para fazer uns novos pezinhos. Então, assim... Ficou muito legal a parte visual, funcional. E na frente da academia, aqueles pezinhos que você faz ginástica viraram puffs, que você ficava pulando, colocaram um DJ. Então, assim, era uma coisa super... Assim, a ativação era super envolvente com todo mundo que passava por lá. Era uma coisa super simples, porque se você falar, nossa... Nunca pensei em fazer um novo design do pezinho da academia. Para que eu vou fazer isso também, né? Mas aquilo... Uma das coisas mais comentadas da Semana de Design de Milão, assim, teve outras marcas muito grandes lá, mas foi essa da academia, que era uma coisa simples, mas que, poxa, um redesign... Fugiu do comum. Fugiu do comum. Então, assim, eu acho que essas ativações que acabam... mexendo de alguma forma com o targeting, né, daquelas pessoas, no caso das pessoas que frequentam a academia, que, poxa, nossa, que diferente esse pezinho, nossa, que legal, ficou melhor para pegar esses pezinhos, nossa, que bonito esse, quero fazer em formato de coração hoje, por exemplo. Então, assim, teve uma conexão com as pessoas. E eu acho que nessas ativações que remetem mesmo, que tocam a gente de alguma forma, seja com a Coca-Cola, seja com o Pinterest, que a gente fez ali no meio de tanta tecnologia, fazendo um trabalho manual de personalizar uma carteira ou de personalizar um boné. Então, isso acaba criando um elo com a gente que
deixa a nossa relação com a marca mais perene, mais longeva, e a gente acaba sempre contando numa mesa ali, vi isso, legal e tal. Então, a ação acaba extrapolando mesmo o universo ali das pessoas que viveram ali, porque você acaba repercutindo de outras formas. Uma outra coisa que eu percebi também é que logo quando você desce a escadaria do Palais, antigamente, assim, descia a escadaria do Palais, as pessoas com o prêmio ali, né, desceu, meio que vai embora. E eu percebi que cada vez mais, não sei se você tem notado também, cada vez mais tem ativações ali na frente, né? Então, esse ano, eles fizeram, a Diageo fez um bar para você experimentar um novo drink dele sem álcool, né? O Tanqueray. Então, assim, tinha outras coisas ali envolvidas e eu percebi que, assim, essa parte de ativação também está muito conquistando o festival e está cada vez mais sendo ampliada. Você achou que ali, aquela parte da frente do Palais, cada vez mais tem coisas para fazer? Porque antigamente não tinha muito, né? Eu acho que acho que no final das contas é que não tem mais espaço para nada, né? Ali, não. né? As ativações, cheio, né? eles estão ocupando tudo aquilo que é possível ocupar, né? E acho que mostra o tamanho da oportunidade e da importância que a nossa atividade tem. Então, eu falei para a Cindy, né, quando a gente estava desenhando a história, né, eu falei, só tem um problema de você ir para Cannes esse ano. Ela falou, qual? Você não vai querer nunca mais deixar de ir. Não é? Sim. Agora, acho que você entende, né? Então, não é uma brincadeira barata. Não. Não, é um de investimento forma alto, alguma. mas se você souber fazer, né, estar lá é primordial, desde que você se prepare para estar. Saiba que você está saindo daqui com um objetivo claro, né? No seu caso, um objetivo é um, no seu caso é outro, no meu é outro. Porque eu sou completamente contrário. Você falou das vezes que eu fui para Cannes. Você sabe que as 2 primeiras vezes me deu uma sensação de... Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? A empresa está lá no Brasil, né? O pau está torando lá. E eu tô aqui, meu Deus do céu, que responsabilidade a minha. Juro, eu fui aproveitar a Cannes, acho que na 3ª, 4ª vez, quando eu me dei o direito de estar lá, porque eu comecei também a objetivar. Sim. Disse, eu não quero mais ficar achando que eu não devia estar aqui. Tudo. Então, o que é que eu vou fazer lá esse ano? E acho que dessas reflexões surge uma objetividade maior de fazer. Por isso que a gente faz o que faz no SXSW, com o Take-Off, fez o que fez agora, né? E são coisas que, puxa, eu não posso ir para lá. Teve um dia no próprio Take-Off, lá no SXSX, e o Valente, né? Ele vira e fala assim, puta, fazer networking em euro e dólar é caro demais. E é verdade, né? Não dá para fazer, eu vou para lá para fazer... Não. Faz aqui no Brasil, Faz que é mais barato. Que é mais barato. Obviamente, esses lugares te proporcionam oportunidades que você não teria aqui. E outras conexões também, né? Você está fazendo networking não só com o mercado brasileiro, mas com o mercado internacional. Você acaba conhecendo muita gente, né? Mas, assim, o que eu sinto, pelo menos eu senti, foi minha primeira vez, mas eu sinto que o mercado que vai, o pessoal que vai para o SXSW, primeiro, o mercado de Brand Experience está muito mais voltado para o SXSW do que para Cannes. Sim. E as pessoas estão muito mais abertas. Eu acho que Cannes tem uma disputa tão grande pela atenção, é tão saturado. E tem uma coisa que é o seguinte, Cannes é sobre prêmio. O SX é sobre conteúdo. Tem isso e também. aí, o que é mais importante, e por que a nossa, de 4 anos para cá, que foram os anos que eu não fui para Cannes, que a gente passou aí para o SX, qual é a estratégia? Primeiro, o SX é sobre conteúdo, não é sobre prêmio. Segundo, o SX tem um número muito maior de CMOs, e de clientes indo, por quê? É muito mais justificável você dizer que está indo para uma feira de inovação, né, de tecnologia, que você vai ver tudo que é mais fresco no começo do ano para você conseguir aplicar no resto do ano, do que você, em junho, no verão europeu, tentar convencer a empresa de que você está indo para a Riviera Francesa fazer conteúdo ou estudar. Sim. Então, é muito mais justificável e, por exemplo, tem uma diferença grande, você citou, né, Lisboa, Austin e Cannes. Lisboa, o Web Summit, quando está acontecendo, ele é uma coisa a mais que está acontecendo numa mega cidade. Cannes, apesar da gente achar que o festival é percebido pra caramba, as pessoas que estão passeando ali
não estão nem só mais sabendo. um dia. Porque elas não sabem fazer a diferença entre o festival de cinema e o festival de publicidade. Aliás, elas acham que é o festival de cinema. Sim. Saibamos nós que mesmo na nossa, né, uau, da publicidade, as pessoas acham que Cannes é cinema. Já em Austin é diferente. A cidade se desenvolveu em torno do SXSW. O SXSW deflagra uma vocação da cidade pela inovação. De um país que é inovador, né, que busca alternativas. Assim como o Vale do Silício né, Austin também é. Então, o projeto SXSW, ele acelerou tudo o que aconteceu na cidade. Então, você olha o SX acontecendo e a cidade inteira sabe que ele está acontecendo. Né? Ele é algo muito precioso para a cidade. Então, existe uma diferença muito grande. Então, acho que para as marcas, eles acho que são absolutamente complementares, o SX e Cannes, mas eu diria o seguinte, pro profissional de marca, o SX é muito mais interessante do que Cannes. Cannes é o final do trabalho. Estou indo lá para comemorar, para ganhar prêmio, o SX é o início para mim. É quando você está indo enxergar o futuro. É quando você começa a desenvolver as suas estratégias para o que você vai fazer dali para frente. Então, eu acho que são... E existe um movimento também de Cannes ali para atrair mais justamente essas pessoas, né? Então, a gente vê uma aposta muito grande em conteúdo além dos prêmios, né? Sim. Então, eu vejo que, assim, cada vez mais trazendo nomes que impactam e marcas fazendo lançamento. Por exemplo, teve uma palestra da Serena Williams com a Rect, que a Rect lançou um programa muito legal para empreendedoras femininas e que elas são voltadas para a área de saúde, ali, de limpeza. Então, assim, eu acho que... acredito que cada vez mais Cannes vai apostar nisso justamente para trazer esse público, né, Marcelo? Porque tem essa disputa ali também, né? mas eles são complementares. Eu acho que são duas situações importantes. Eles acontecem ali, né, um em março ali, o outro em junho, né, num período, acho que ainda soma-se muito para o ano vigente, né? Então, acho que ambos se complementam. Um é mais técnico, um é mais sobre planejamento, sobre futuro, o outro é mais sobre um aspecto grandes de ideias. grandes ideias e tal. Né? Ai, mas eu queria tanto que o orçamento que vai para Cannes de ativações fosse para SXSW. É verdade. Ou até o público-alvo também, né? Porque eu percebi essa discrepância. Mas sabe o que acontece também? O SX não é besta. Eles estão percebendo a importância do brand experience. Eles têm até uma trilha disso, né? Exatamente. Isso está, né, a Tracy, que é a representante, né, a que cuida da delegação brasileira, a Tracy, né? Ela cada vez mais percebe isso, né? O Itaú, sempre patrocinador do SXSW, participando de painéis como referência de brand experience esse ano que passou. Né? Então, eu vejo que até agora, na próxima edição, que tem essa desconstrução por causa do centro de convenções, que não vai ser mais usado por alguns anos, eu acho que o festival vai dominar as ruas. E quem sabe, né, as ativações tenham mais força nesse próximo ano. Mas tem coisas muito legais. É que eu acho que existe uma cultura, né? Eu sempre digo o seguinte, em brand experience, ninguém é melhor que o brasileiro. Não tem. Os europeus estão, vamos dizer que estão na metade do caminho e os americanos estão muito longe. Então, quando você olha para as ativações americanas, se elas foram demandadas por empresas e pela cultura americana, elas são mais simples. E é muito louco isso, né? Porque os americanos fazem o intervalo do Super Bowl. Sim. Que é a coisa mais espetacular que alguém pode pensar na vida. Mas quando você olha para eventos de cultura americana, eventos corporativos, eles são muito simples. Eles são relativamente mais simples. Então, acho que, por exemplo, o ano passado no SX tinha um espaço da Porsche que era maravilhoso, uma ativação incrível. O lançamento dos carros elétricos dele. Assim, ó, do mesmo nível de Cannes, né? Tinha uma história da Amazon que acontecia um pouco mais longe. Aquele lá que era incrível, animal, sabe? Animal. Agora, tem coisinhas menores que acontecem também, né? Mas é porque eu acho que Só que são narrativas tão rasas, né? Exatamente. Eu senti que Cannes tinha muito mais story living, não era nem storytelling. Exatamente. Que você vivia e construía o que mas você eu acho que estava vivenciando. vai evoluir. Eu acho que tende a evoluir tomara. lá.
Com certeza. Dessas ideias disruptivas, inclusive fazendo uma menção honrosa das que eu fui, né? A melhor ativação, melhor ainda do que a Adobe com a chave secreta, né? Que o da Adobe, você fazia uma coisa lá, ou conseguia até no stand do LinkedIn, né? A chave dourada, e daí você podia desbloqueava uma experiência secreta, eu tenho que te devolver a sua chave dourada. É verdade, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Enfim, mas o Amazon Port, né? Que foi, né, o porto que eles criaram ali, todo temático, tinha detector de metais na entrada, tipo, era super, né? Outra coisa também, muita mensuração da experiência, uma coisa que a gente não vê. A Amazon sempre se preocupa com isso, mas isso, num geral, nunca preenchi tanto formulário da minha vida. Eu acho que todos nós que fomos nas ativações, eles fazem isso. Eu acho que é um mal necessário ainda, né? Mas lá dentro da ativação da Amazon em si, você recebia uma pulseirinha e eles estavam sempre escaneando em cada um dos espaços que você ia, né? E no espaço da AWS, eles queriam contar sobre algumas novas funcionalidades de inteligência artificial. E lá você entrava para criar o seu perfume. Então, esse era o pretexto. Ninguém lá entrava para conhecer, né, a ferramenta. Eu entrava lá porque queria fazer um perfume. Como assim? Você faz o seu próprio perfume? Mas eu não sei fazer perfume. Eu já entrei pensando assim, putz, mas de que tipo de cheiro que eu gosto? Eu sei que eu não gosto, né? Então, você entrava ali num totem. A princípio, você só tinha uma interatividade ali com enfim... Que chamam de gamificado, né? Eu tenho minhas questões com isso, mas enfim, uma experiência ali meio gamificada. Ele perguntava da tua personalidade, o que você gosta, o que você não gosta e tal. E daí ele já criava o nome, a imagem e a campanha, que era o Amazon Nova, né? Então ele falou assim, a gente não só cria o produto para você, como a gente cria toda a identidade que você já pode usar agora. Então você escaneava o QR Code e já podia compartilhar. Até aí, tipo, a história já estava contada. Tipo, nossa, eu criei um produto do zero sem nem conhecer, né? Pode ser até meio perigoso essa mensagem, mas enfim. E daí eles passavam a receita para os perfumistas que estavam lá, né? Não sei se eram perfumistas, porque, não sei se vocês sabem, tem mais astronauta do que perfumista no planeta, né? Mas enfim, montavam ali as fragrâncias. E podia ser... Daí, o que eu fiquei pensando? Podia ser uma máquina montando... Podia ser alguns resultados já pré-programados, tipo, só tem 5 resultados possíveis. Mas não, tinham 3 pessoas ali, você ia, já estava na telinha qual que estava em produção e qual que ia ser o próximo. E no que você se dirigia já estava impressa a imagem do perfume que você tinha acabado de criar. Isso, eu fiquei, meu Deus. Tá, e daí a pessoa, ela tinha ali a fórmula, a pessoa que me atendeu, ela falou assim... então você gosta de uma coisa mais fresca, né? E você gosta de algo mais doce? Então, assim, tinha a resposta da inteligência artificial, mas teve a curadoria humana. Ela teve a sensibilidade de ali moldando comigo também. Eu falei, você vê como isso faz a diferença, né? Total. Porque se fosse automatizado, automatizado, você vai falar, isso daqui é pra mim e pra qualquer um que vier agora. Vai ser tudo igual, até que é legal. Né? Até que é legal, mas ia até otimizar o processo deles, ia sair mais barato, um monte de coisa, assim, né? Ia atingir um número muito maior de pessoas. Exato. Mas não, tinha tudo. Então, ela pegava lá, daí tinha uma mesinha ali com vários conta-gotas, então ela pegava ali, colocava... Daí cheirava e tal, montou o frasquinho, né? E me entregou. E eu fiquei tipo, eu nunca vou usar esse perfume, porque ele ficou tão maravilhoso. Se ele acabar, eu não sei como é que eu faço outro. E é totalmente diferente. Tipo assim, me agradou muito, mas é totalmente diferente dos perfumes que eu tô acostumada. Então, eu descobri uma nova faceta até sobre a minha pessoa. Exato. Isso. O perfume de Cannes. Mas é a poção mágica. Eu achei o jeito que eles mostraram isso, toda essa narrativa assim que eu tive, pra mim isso é humano no centro, sabe? Porque é uma coisa que a gente discute muito, né? Tipo, como que você traz tecnologia, mas não deixa que ela seja a protagonista da tua ativação, né? Então, vai fazer um boné personalizado? Podia ser a máquina fazendo tudo. Você programa ali, a máquina faz. Já deve ter formas de fazer isso. Mas não, tinha uma pessoa lá,
né? Que te orienta, que tá ali, Sabe o que né? acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que o mundo é mundo. Esse é uma Desvende tecla o truque. Não, eu não vou me... Agora ele vai acabar Quem com a sua sou eu? magia, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que desde que o mundo é mundo, o poder da recomendação de quem você nunca viu é mais importante do que qualquer mídia que compra e fala para você algo, né, programada para aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tô te conhecendo agora, não é? Mas eu vou dizer assim, onde você mora? Eu moro em tal lugar. Eu falo, cara, você precisa ir no restaurante tal, é maravilhoso, pá. Já, você nem me conhece, mas eu tô te recomendando, você vai querer ir. Se você tiver com fome, na hora do almoço, passando naquela rua e vier um spot de rádio e falar daquele mesmo restaurante, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Então, o que eu vejo é que a tecnologia sempre vai ter o lugar dela, mas ela nunca vai substituir, né, o olho no olho. Ela nunca vai substituir o poder da recomendação de quem não tem porquê te falar aquilo, porque a pessoa não tem interesse algum em te dar aquele spoiler ou te dar aquela dica, a não ser te fazer bem, né? Te proporcionar algo legal. Então, o que essa atividade, né, dessa pessoa, né, no processo trouxe para você é isso. Falou assim, cara, esse cara que é perfumista ou não importa, ele está fazendo um papel ali de recomendação muito mais importante olhando no meu olho do que a máquina me mostrando a história pronta no final, sabe? Exato. Então, eu acho que é sempre que eu digo assim, eu acho que desde que o Zuckerberg tentou, né, catapultar, né, as ações dele lá com o Second Life, com como chamavam o Second Life dele, era... Ai, não lembro agora. Enfim. É a gente citando o concorrente. O metaverso. O metaverso, né? Que já foi um dia Second Life. Sim, sim. Não existe um mundo digital sem o mundo real. Nunca vai existir. E não existe interface melhor do que a humana para ter uma experiência realmente convincente, calorosa, gostosa e inesquecível, né? E para finalizar, você tocou num ponto que é outra coisa que me chamou muita atenção, da recomendação. Para mim tem uma diferença muito clara quando uma experiência é compartilhável e quando ela é compartilhada, sabe? Ela é feita para ser compartilhada ou ela é tão boa a ponto de eu querer compartilhar? Porque lá não tinha um foto oportunidade. Óbvio que tinha um cenário lindo. Vamos cunhar junto uma coisa aqui. É muito diferente quando uma experiência é compartilhável do que quando ela é recomendável. Porque o compartilhável é simplesmente enviar para frente. Ok. Né? E o recomendável é, olha isso que incrível. Vai lá, que foi muito legal, né? Sim. Então, tá tendo essa mudança, assim. Eu acho que é uma mudança muito importante. Porque essa é uma coisa que eu já trouxe em vários episódios aqui. Eu sempre discuto, sempre que possível também, né? Que é o nosso... O Brand Experience, ele ainda é muito escorado em mídia. Ele é muito feito para ter alcance PR e fica só nisso. E daí você está montando cenários, você não está montando experiências, né? Você está montando, na verdade, um monte de espaço para você só fazer o conteúdo de gatilho e tem a profundidade de um pires, essa relação. Você tem, e é tanto que você perde a noção já de onde você passou, o que você fez, o que você compartilhou. Eu não sou uma pessoa de participar de ativação, geralmente. Eu vou lá com o meu caderninho, vou anotando, olha só, isso daqui é legal e tal. Mas assim, quando é um negócio muito bem feito, tipo do Pinterest também, eu falei, cara, isso daqui... E tinha um photo opportunity, que as pessoas até tiravam foto ali e tal, mas, cara, dava pra ver que o coração daquilo não era aquele espaço, né? E eu nem saberia identificar qual que era o coração, sabe? Era o tudo, era o conjunto da ópera, assim. Então, isso é uma mudança que eu tava esperando ver no mercado, eu acho que é uma coisa que a gente tá evoluindo também aos poucos, mas tem essa pressão muito da performance online de uma ação offline, né? Que é uma barreira que a gente precisa ultrapassar. A gente está vendo uma geração Z que não compartilha as coisas em redes sociais, e aí ex que cai em época de Rock in Rio, e aí cadê os seus números? Então, porque não se tem essa preocupação da mensuração do offline ou de tocar realmente, né, genuinamente. Você sabe que tem certas coisas que são mais subjetivas, mas elas tá tão na cara que elas são importantes e necessárias, porque desde que a gente, desde a década de 80, 90, né, quando a nossa atividade começou a crescer e ter importância, é que assim, eu duvido hoje um cara
quando ele está fazendo o planejamento de investimento do ano na área de marketing, ele simplesmente passar o X em evento e ativação. Não faz. Pode não saber como comprovar, mas não passa. Porque não dá para você descartar, não dá para ficar sem. É empírico. É assim, eu não consigo deixar de fazer. Não dá. Quantas marcas em festival conseguem comprovar a eficiência do investimento tão alto, disputando a atenção de tanta gente com tantas marcas? Como é que você mensura? Agora, fala para o cara da marca A tirar a marca dele dali, que no segundo seguinte o concorrente dele vem e entra. Sim. Então, tem certas coisas que, assim, a atividade ao vivo, ela vai ter o tempo todo, para sempre, essa questão de... É feito para ser, vamos dizer, compartilhada. O ROI disso é o quanto de compartilhamento, o quanto de PR vai gerar. Mas você percebe ali na hora o que está acontecendo. Então, quando a marca está lá presente, por exemplo, vamos falar do Lola, né, as ativações que tinham todas lá. Aquilo é tão fantástico, aquilo é tão profundo, que você, olha, eu não tenho dado nenhum para provar que isso daqui é incrível, mas é incrível. Quem viveu sabe. Veja, existe essa história, né, de provar ou não provar, eis a questão, mas eu acho que, sim, é importante a gente gerar KPIs que sejam razoavelmente mensuráveis, mas existe o fator subjetivo da emoção que, por maior tecnologia que seja, olha, um dia vai ter uma máquina que vai capturar o olhar de todo mundo dentro de uma história que está acontecendo e pela íris eu vou identificar. Não vai rolar. A gente já sabe isso. É só olhar. Não, até rola, mas não vai ter o significado real, não, né? Exatamente. Não vai conseguir alcançar, exatamente. Né? Então, eu acho que a gente vai estar sempre nessa história, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Isso. Aí, com essa, a gente finaliza o programa. Não sei como finalizar de melhor forma. Gente, recados finais. Eu amei esse papo, mas recados finais, Eli... E olha, só tenho a agradecer. Foi incrível, Marcelo. Obrigada aqui pela companhia. Obrigada, Cindy. Já vou deixar aqui um merchanzinho. Por favor. Sigam o Marcas Pelo Mundo. Acessem o site www.marcaspelomundo.com.br, porque vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo de propaganda, marketing e comunicação. Foi uma honra estar aqui com vocês. Ai, que delícia. E você, Marcelo? Recadinho final, convites... Não, eu tô aqui, assim... Spoilers. A gente, acho que voltou de Cannes, né? E demora um pouco, né? Porque é tanta coisa boa, né? Eu ia te perguntar isso hoje. E aí, né? Já caíram todas as fichas, né? Não. Então, primeiro, obrigado, né? Ótimo sempre estar aqui nessa parceria que a gente estabeleceu, né? De Cannes e de outras coisas. O ano tá bombando, acho que a nossa atividade como um todo, ano a ano, né? Eu vejo, né? Com parceiros, colegas, né, outros donos de agência. Acho que o nosso mercado está pujante, isso é de se comemorar demais e a gente só precisa, o último recado é saber se posicionar e valorizar a nossa atividade como uma atividade estratégica, né, que gera valor para as marcas e que eu sou um incansável, né, nesse discurso. Nós não fazemos evento, nós não fazemos ativações, nós criamos e desenvolvemos campanhas de comunicação, que assim como a propaganda faz um filme, a gente faz um evento. É só essa a diferença. Sim. Obrigada, Marcelo. Muito importante, sempre bom reforçar isso, que Brand Experience é estratégia, não é tático. Exatamente. Obrigada, gente. Foi um episódio fantástico, um dos melhores, eu acho, da temporada. Muito obrigada. Bem, gente, é isso. Também vou ter que fazer o meu merchan, né? Eu convido vocês para acompanharem Promovil. Há quase 20 anos aí a gente atualiza só sobre marketing de experiência em promovil.com.br. A gente também está no Instagram, no LinkedIn, temos uma newsletter sempre fresquinha, atualizando vocês sobre os melhores cases de ativações, estratégias, como o Marcelo disse aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.